São amigos do coração. Um pedido de oração aqui hoje pela manhã que eu me esqueci de mencionar, pela irmã Regina Mendonça, de Carangola. Ela vai fazer uma cirurgia dia 4 de agosto para a retirada de um tumor na cabeça. Vamos lembrar das orações de orar pela nossa irmã, tá bom? Vamos, Admiro. Olha, eu estava passando ali, uma irmã me segurou ali agora e disse que tinha uma pergunta que era importantíssima para a decisão de uma pessoa. Então eu nem vi direito, mas vou botar ela na mira aqui mesmo. Vamos lá. Agora ou vai ou racha, irmã? Quero ver. A pergunta dela é a seguinte, professor. Não sou adventista, mas frequento a igreja, estudo a Bíblia, mas tenho uma dúvida. Gosto de usar brincos e anéis e gostaria de uma explicação, pois quero me batizar, mas queria continuar usando. Vocês podem esclarecer para mim? A questão é a seguinte. A gente percebe na Bíblia, por exemplo, ali o povo que estava no Egito e tudo mais, o povo de Deus mesmo, que no passado se usavam adornos e tudo mais. Qual é o problema de usarmos hoje algum tipo de adorno, professor? Anéis, brincos, joias. Vamos fazer primeiramente uma observação. O uso de joia por parte de uma pessoa não reflete o que é o seu caráter. Quer ver um exemplo? Existe muita moça e senhora extremamente decente que usa suas joias, e existe muita moça e senhora danadinha que não usa nada. Eu disse uma mentira? Eu não disse uma mentira. Então, uma moça o quê? Danadinha, diríamos assim. Para ser mais carinhoso, né? Então, joia não vai refletir. O uso ou não uso de joia não vai refletir o que você é na essência. E por isso, nós jamais devemos julgar uma pessoa por suas joias, ou pelas tatuagens que ela usa, ou pelo tamanho do seu cabelo, nada. Nada disso evidencia o que realmente é a pessoa. Então, o cristão que é equilibrado, ele tem essa visão. Segundo ponto, quando nós vamos conhecendo o Evangelho, a Bíblia pede que nós adotemos uma forma diferente de nos enfeitarmos, uma forma diferente daquelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. E aí eu vou ler para vocês o texto de 1 Pedro 3, 3 e 4. Vocês lembram que nós estudamos hoje pela manhã sobre a salvação pela graça, né? Então, pode ter certeza, minha irmã, joia não compra e não tira o céu para ninguém, né? Agora, quando Jesus dá a você um conhecimento do Evangelho, ele pede que você tenha um estilo de vida diferenciado daquelas que não são cristãs. E aí entra o princípio de 1 Pedro 3, 3 e 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, ou as caras, né? Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim que assim mesmo se ataviaram outrora as mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Lê esse texto depois juntamente com 1 Timóteo 2, 9 e 10. A junção desses dois textos nos ensinam que Cristo realmente propõe um estilo de vida diferente, sem o uso de joias. Agora, você, irmã que gosta muito, continue a sua comunhão com Jesus, continue frequentando a igreja, porque é na comunhão com Cristo que Ele vai lhe ajudar a adquirir o gosto por enfeitar-se de outras maneiras diferentes, tá bom? Que é o ideal dentro do estilo de vida cristã. Agora, e para finalizar, né, nós precisamos entender uma coisa importante também. Não é porque não é recomendável não usar joias que a mulher não vai cuidar da sua aparência, não é? Porque 1 Timóteo 2,9, na primeira parte, Tito fala assim, que as mulheres se ataviem. E aí vem a explicação.
com decência, com modéstia, com discrição. Mas a primeira parte do texto é se atavie. Por quê? Se você não se cuidar, não cuidar do seu cabelo, não se apresentar bem diante do marido, aí a concorrência lá fora vai ser maior ainda, não é? Então você tem que cuidar-se. Não estou justificando com isso, obviamente, o pecado, não é nada disso. Mas tudo que você puder fazer para você estar melhor que as suas concorrentes é bem melhor, tá bom? Muito bem, professor, muito bem. Mande a sua pergunta, você pode mandar para 0 operador... Não, tem que botar na caixinha, né? Pega, prepara a caixinha, manda a sua pergunta, vamos colocar o professor na mira. A próxima pergunta está baseada em Atos capítulo 5, dando microfonia e tudo, e diz o seguinte: Ananias e Safira foram... Eu vou trocar. Isso é mais bonito, ele disse. Ananias e Safira foram consumidos já no tempo da graça. Por que então nós não somos consumidos em tais atos? Olha aí, professor. Na verdade, Ananias e Safira realmente foram consumidos ali? Aqui acontece uma coisa importante. Por que Ananias e Safira foram mortos repentinamente por terem mentido a Deus? Olha o que aconteceu. A igreja cristã estava no seu início. E vamos ler aqui o verso 1. Ó. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Olha o que aconteceu. Ananias mente perante a igreja que ia doar aquele campo para a igreja. E aí o que ele faz? Não, eu quero saber. Eu prometi isso, mas não vou fazer isso. Pegou parte do dinheiro e deu o restante. E diz que o Espírito Santo viu uma coisa, queridos, que se ele tolerasse essa mentira aberta, a igreja não ia temer a Deus. E isso era fundamental no início da era cristã. A igreja apostólica estava dando seus primeiros passos aqui, tipo. E Deus pensou: o que eu vou fazer para manter o respeito, o temor nesse povo no início da igreja cristã? Porque aqui no verso 5 diz, né? E houve grande temor entre todos os ouvintes. Então, na verdade, Deus os consumiu? Deus os matou mesmo, tirou a vida deles, como uma punição direta. Agora, é difícil para nós analisarmos todos os dados da história, porque nós estamos aqui, ó, entre Deus e o profeta. Seria como se, por exemplo, o seguinte, eu e o Tito estamos numa linha telefônica, batendo papo. Pela nossa conversa, vocês conseguem deduzir algumas coisas que nós estamos falando. Mas o que realmente se passou na linha telefônica, vocês não sabem. E nunca vão saber. A mesma coisa em relação a Deus e ao profeta nos tempos deles. Há uma linha telefônica entre Deus e a igreja cristã. O que nós sabemos são os detalhes da conversa. Agora, tudo o que aconteceu, tudo o que Ananias fez, toda a rebeldia, nós não temos informações sobre isso. Então Deus realmente o puniu, porque se isso não acontecesse no início da igreja cristã, a fé de muitas pessoas seria comprometida. Agora pense um detalhe importante. Pode ser que Deus não puna diretamente hoje, e Ele pode até fazer alguns casos, mas no juízo final a coisa será bem pior do que esta punição aqui de Ananias e Safira, viu? Então, temos isso em mente. Muito bem. Próxima pergunta. Nós sabemos que foram feitos alguns vídeos aí das pessoas aqui pelo dia. Vamos ver o que é uma pergunta que saiu aqui no telão. Vamos ver. Tem aí já? Pronto? Ainda não. Ok. Próxima pergunta, vamos lá. Por que Enoque não estava com Jesus quando Elias e Moisés apareceram ali no Monte da Transfiguração, professor? Isso aí você tem que perguntar diretamente para Deus, né? Quem é que é o responsável
Quem é que é o responsável por mandar Moisés e Elias para falar com Jesus? Quem que foi o responsável? Foi Deus ou fui eu? Foi Deus. Foi Deus, então você tem que estar para ele. Mas Eu não então, sei. vamos fazer diferente a pergunta. A Bíblia garante que Elias está no céu? Garante, e mais um detalhe, uma observação. Por que justamente, aqui nós temos como agora ter uma informação teológica, né? Por que justamente Elias e Enoque foram para o céu? Depois Moisés, não é? Comentaristas, inclusive Ellen White comenta esse aspecto, o seguinte, que Elias foi como representante daqueles que irão vivos para a volta de Cristo. E Moisés foi como representante, diríamos assim, daqueles que serão ressuscitados, né? Os mortos serão ressuscitados para estar com Cristo. E aí o que acontece? Eles compareceram no Monte da Transfiguração, em Mateus 17, 1-4, para animar Cristo na sua missão. Sabe por quê, queridos? Eu vou dizer para vocês o porquê. Possivelmente o diálogo deles envolveu a seguinte coisa: Senhor, se tu desistir agora, o que vai ser de nós? Sabe por quê? Elias e Enoque foram para o céu com um cheque pré-datado. O pagamento do cheque da dívida deles para com a lei de Deus só ocorreria na cruz. Se Jesus não passa na cruz, se ele desiste, Deus ia ter que chegar para Moisés, Elias, Enoque: filhos, sinto muito, vocês vão ter que voltar. Vocês já pensaram o que é viver na eternidade e ter que voltar para cá e morrer? É muito pior do que uma pessoa que viveu muito rica por toda a sua vida e depois só morar numa favela ou debaixo da ponte. É muito pior do que isso. Então ele estava ali animando Jesus, porque o destino dele estava totalmente comprometido se Cristo não morre na cruz do Calvário. Ok, muito bem. Temos preparada a pergunta aí no vídeo? Onde que falta, hein? Vamos lá. Dá para baixar um pouquinho esse retorno aqui, aí não fica dando microfonia, porque eu estou muito próximo dele. Esse aqui, não é? Pode cortar. Vamos lá. Opa. Boa tarde, meu nome é Cleiton, sou da Central de Caratinga. Professor Leandro Quadros, eu tenho uma pergunta. Jó, capítulo 1, diz que quando Deus fez uma reunião, Satanás foi o representante da terra. Como ficam os limites da ação de Satanás hoje em plena era espacial? Apenas no planeta Terra? Alô. Muito bem, professor. Então a história apresenta, a Bíblia apresenta que teve uma reunião no céu, onde é relatada na palavra de Deus, e Satanás parece que estava por lá. Mas a pergunta do irmão está dizendo para os dias de hoje: o pecado, Satanás tem liberdade apenas no planeta Terra, ou hoje ainda ele tem acesso a outros planetas do universo e até mesmo no céu? A resposta está em Apocalipse, capítulo 12, verso 12. Diz assim: depois da expulsão de Satanás, nos versos 7 a 11, né? Verso 12 diz assim: por isso festejai os céus e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse texto nos mostra que quando Satanás foi expulso definitivamente, aconteceu algo interessante. Os céus tiveram motivo para festejar. Por quê? Porque o acusador não estava mais lá. Agora, ao mesmo tempo que o céu teve motivo para festejar, a terra teve motivo para lamentar, porque ele desceu até aqui cheio de ira. Então Satanás atualmente se encontra confinado aqui. Em relação a Jó, obviamente que antes da cruz, lógico, Satanás não tinha mais chance de salvação depois da expulsão, irmãos, tá? Essa ideia que diz assim, ó, a Ellen White dizia que até a cruz Satanás podia se arrepender. Isso é uma lenda, isso é um mito, isso não existe. Ellen White nunca falou isso.
O que aconteceu é que depois da cruz ele perdeu o total favor do céu, ou seja, ele não tinha comunicação mais nem com um anjo. E a reunião de Jó pode ter ocorrido tanto no nosso planeta ou num outro mundo, quando ele ainda podia ter algum acesso a um outro mundo. Agora, no paraíso de onde foi ele expulso, ele não tinha mais acesso. Muito bem, professor. A próxima pergunta é essa: por que eu devo me basear nos escritos de Ellen White, sendo que ela não foi inspirada pelo Espírito Santo? E aí, foi ou não foi? E onde é que nós temos conhecimento disso? Primeiramente, eu tenho lido vários livros contra o adventismo. A minha dissertação de mestrado, irmão, estou concluindo ela agora nesse ano. O título é assim: Críticas aos Adventistas na Literatura Brasileira. Eu tenho centenas de obras nessa minha dissertação. E um dos erros mais comuns que eu tenho percebido nessas obras é a afirmação de que os adventistas fazem de Ellen White uma segunda Bíblia. Eu quero dizer para você, meu querido irmão e irmã que se encontra aqui, esta afirmação está mais por fora que arco de barril. Por quê? Não é essa a teologia adventista. Eu vou ler aqui um texto de 1 Crônicas 29, e aí eu vou finalizar lhe dando umas dicas para você ter ou não certeza se Ellen White foi inspirada como profetisa. Mas antes eu quero mostrar para você a que grupo de profetas pertencem a Ellen White. 1 Crônicas 29. Os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas, registrados por Samuel o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas do profeta Gade o vidente. Desses profetas mencionados na Bíblia, Samuel tem livros na Bíblia? Tem. E o profeta Natã? Não. E o profeta Gade? Também não. Agora eu lhe pergunto, por que Gade e Natã não têm livros na Bíblia? Isso indica que eles não foram inspirados pelo Espírito Santo? Não. Simplesmente existem dois grupos de profetas verdadeiros: os canônicos, ou seja, os que têm livros no cânon ou na lista sagrada de livros da Bíblia, e os não canônicos, que não têm livros na lista canônica ou na lista sagrada de livros da Bíblia. Esses profetas são inspirados pelo Espírito Santo da mesma forma que os profetas que escreveram a Bíblia. Porém, apesar de eles serem inspirados pelo mesmo Espírito Santo, os profetas não canônicos não têm a mesma autoridade doutrinária que os profetas canônicos, obviamente. A própria Ellen White reconheceu isso no seu livro Primeiros Escritos, página 78, ela diz assim, recomendo-vos, caro leitor, a Bíblia como única regra de vossa fé e prática. Então por que eu creio, irmão, que os escritos de Ellen White foram inspirados? Primeiro, porque eu vejo na Bíblia a base para a existência de profetas não canônicos. Segundo, porque nos seus escritos Ellen White exalta a pessoa de Jesus Cristo. Um falso profeta não exalta a pessoa de Jesus Cristo, ele exalta as suas próprias obras. Aí eu faço, eu revelo, eu curo, eu pinto em bordo. Esse é o falso profeta. O verdadeiro profeta, ele exalta a Jesus. E terceiro ponto, pelo que eu acredito na inspiração de Ellen White, é porque eu leio e estudo os seus escritos. E eu vejo que a forma como uma mulher que não tinha nem o terceiro primário completo escreve, e a produção literária dessa mulher foi mais de 100.000 páginas à mão, tornando-a uma das escritoras mais traduzidas do mundo, eu não consigo ver isso como fruto simplesmente do acaso ou do esforço humano. Eu creio que Deus atuou nisso. Tá? Então, para você ter certeza se Ellen White foi ou não inspirada pelo Espírito, você tem que, no mínimo, ler um livro dela. Se você não leu um livro dela, você não pode dizer que ela foi e nem que ela não foi inspirada. Então, comprove pessoalmente
E tenha em mente, ela mesma exaltava a Bíblia como regra de fé e prática. Então, dizer por aí que fazemos dela uma segunda Bíblia não é verdade, é uma grande mentira. Muito bem, professor. A próxima pergunta. A Igreja Católica vê em Daniel 7,25 insultos contra o Altíssimo. Vai falando que eu vou pegar uma água aqui para nós. Tá bom. Tá com sede, João. Não é bom demais. Tá dando para ouvir bem o microfone aí? Sim. Tá, né? Então, ok. E atribui esse acontecimento a Antíoco Epifânio. Tá me ouvindo, professor? Não tá, não. Repete. Claro que ele não ouviu. Quem manda ler baixo. Que manda eu falar? Pois é, ele me ouviu. Quem manda ler baixo. Muito bem, água pra professor. você. Obrigado. Tá preparado agora para a pergunta? Eu acho que sim. Então Tomara vamos que ver. não. A pergunta é a seguinte. Os católicos veem em Daniel 7,25. Vamos ler o que está escrito em Daniel 7,25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. De acordo com a Igreja Católica, Daniel 7,25, estão fazendo insultos ao Altíssimo. Isso é atribuído a Antíoco Epifânio. Realmente é isso, professor? Veja, realmente os teólogos, inclusive protestantes, têm dito o seguinte, que o poder antagônico ao povo de Deus, representado pelo chifre pequeno, é um rei Seleucida, descendente de Seleuco, um dos generais de Alexandre o Grande, e este rei Seleucida se chamava Antíoco Epifânio, que profanou o templo de Jerusalém por volta ali de 168 depois de Cristo. Agora, nós temos razões teológicas para não crermos que Antíoco Epifânio é este poder. Por exemplo, em que contexto Daniel 7,25 é mencionado? Lógico, tem muitas razões para isso, irmãos, mas eu não vou citar todas, mas eu vou citar uma aqui para nós irmos para outra pergunta também. Daniel 7 é uma visão de um juízo que acontece no céu. Ok. A primeira parte do juízo. Diz que, como resultado desse juízo, porque ali nos versos 9 e 10 menciona, né, o trono de Deus e milhares e milhares e milhares de anjos ao redor dele. Como resultado desse juízo de Deus, aconteceriam 2 coisas. Versos 26 e 27. Olha o contexto. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Ou seja, o chifre pequeno, não é? O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Queridos, aqui diz que depois da derrota definitiva do chifre pequeno, o que viria em seguida? O reino eterno seria dado aos santos, ou seja, Jesus voltaria e daria o reino eterno. Eu pergunto, se foi Antíoco Epifânio o chifre pequeno derrotado por Deus, por que o reino eterno não se manifestou até agora? Isso nos mostra o quê? Não tem nada a ver com Antíoco Epifânio esse texto, a profecia para o tempo do fim. Então isso aqui é uma razão hermenêutica contextual. O verso 25 diz uma outra coisa muito importante. Diz que o verso 25, que ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. O que é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo na profecia apocalíptica? Se você comparar com Apocalipse 12:6, aqui é o mesmo período mencionado como sendo os 1260 dias. E isso em profecia, usando o princípio dia-ano de interpretação, se refere a 1260 anos. Antíoco Epifânio viveu 1260 anos? Não. Não.
Tem nada a ver contigo, Epifânio. Outro detalhe: quem que perseguiu os santos do Altíssimo de 538 depois de Cristo até 1798 depois de Cristo? Roma papal. Foi o papado. Em 1798 acaba a perseguição. E aí esse juízo fala assim, que quando Cristo voltar, ele vai tirar o domínio definitivo, porque vai voltar o domínio desse chifre pequeno. Apocalipse 13 fala que a ferida dele será curada. E aí Cristo volta, tira o poder definitivo e restabelece o seu reino. Mas para finalizar, queridos, esse texto não é uma acusação contra os nossos amados irmãos católicos. Os irmãos católicos não têm nada a ver com isso aqui. Esse texto fala do sistema papal, que além de perseguir os santos na Idade Média, diz no verso 25, ele mudou a lei. Um dos responsáveis pela mudança da lei foi realmente a Igreja Papal. Se você pegar os 10 mandamentos numa Bíblia católica e também no catecismo, você vê uma diferença tremenda. O terceiro mandamento, ali passou a ser guardar domingos e festas. O segundo mandamento, que diz para não adorar imagem de escultura, foi tirado do catecismo. O quarto mandamento foi também tirado. E o 10º foi dividido em 2 para suprir a falta de um deles. Então, historicamente, queridos, essa interpretação aqui não é nova. Isso aqui os protestantes seguiram essa interpretação até o século XIX. Roma papal é sim o poder representado pelo chifre pequeno e por uma das bestas de Apocalipse 13. E que os nossos irmãos católicos não têm nada a ver com isso, está no fato de que a própria Ellen White diz que no meio protestante e no meio católico estão a maior parte dos filhos de Deus. A maior parte dos filhos de Deus não estão dentro da igreja adventista. A maior parte dos filhos de Deus estão lá fora ainda. Muito bem, professor. E falando em lá fora, a gente sabe que nós temos vários termos utilizados pela igreja, vários termos que parece que identifica apenas a nossa doutrina. Sim. A pergunta é a seguinte: o que é porta da graça? Quando se fala isso lá fora, ninguém entende. Porta da graça? O que é isso? Mas nós hoje aqui temos pessoas de todas as denominações religiosas e alguns termos. A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Vamos ajudar nossos irmãos. Primeiramente, quero dar uma dica para os nossos irmãos adventistas do sétimo dia. Eu vou dar uma dica para vocês agora de comunicador. Minha formação é jornalismo. Quando se você quer comunicar devidamente uma ideia, você tem que usar palavras e termos que sejam comuns para outra pessoa. Por exemplo, se um repórter num jornal utilizar termos que são familiares apenas ao comunicador, não existe comunicação. Por exemplo, se um repórter mencionar o lead, vocês vão saber, muitos de vocês, o que é lead? O que é? Lead é a parte mais importante de uma matéria jornalística. Você começa a escrever o lead, ou seja, a informação mais importante da matéria jornalística fica no início, e as menos importantes vão vindo depois. Então, você não pode utilizar um termo que não seja familiar às pessoas. Então, no seu estudo bíblico, não use essas expressões, porta da graça, juízo investigativo, pena inspirada. O cara vai achar que pegou a pena de uma galinha. Você entendeu? Você tem que usar termos que a pessoa conheça. Se você usar o que não é proibido, aí você já em seguida explica o significado do termo. O que é porta da graça? O que acontece? Em Apocalipse 21:11, a Bíblia menciona um período em que Apocalipse 22:11, a Bíblia menciona um período na história da humanidade em que não será mais possível obter a salvação, e quem veio para Cristo não se afasta mais, e quem não foi para Cristo não se aproxima mais. Vou ler o texto e eu vou explicar o que é a porta da graça. Apocalipse 22:11. Continue o injusto
fazendo injustiça, continue imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Ou seja, chega um momento, antes da volta de Cristo, diz aqui o verso 12, ó, eis que venho sem demora. Então, antes da volta de Cristo, chega o momento que ele fala assim, continue o justo a santificar-se e continue o imundo sendo imundo. Ou seja, Deus não convida mais o camarada para abandonar o pecado. Ou seja, já está decidido o caso dele. Então, o que é a porta da graça? É uma expressão no meio adventista que se refere ao momento em que Cristo sai do santuário celestial para buscar o seu povo, e diríamos, a porta de acesso ao santuário celestial, ao lugar santíssimo, ela é fechada. A porta do santuário era o nosso acesso à graça, porque Cristo estava onde? Seria uma ilustração. Dentro do santuário. É uma ilustração. Uma ilustração. Exatamente. Como ele saiu, terminou a sua obra intercessória de juízo e veio nos buscar, essa porta da graça, que é uma ilustração, como o Tito muito bem disse, ela se fecha. E aí, depois que a porta da graça se fecha, por Cristo ter saído do santuário, acabaram-se as oportunidades. Quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Agora, professor, eu acho que esse termo porta da graça acabou sendo muito utilizado, difundido e tudo mais, porque também nós nos remetemos ao que aconteceu na época de Noé, quando a arca de Noé teve a porta fechada. Quando a porta se fechou, quem estava salvo, quem estava perdido. Então essa é a alusão onde a porta e a relação com a porta da graça. Muito boa sua observação, meu irmão. Quem entrou na arca, no momento específico, entrou, e quem não entrou, não entrava mais. Boa, é isso mesmo. Bom, as perguntas não param de chegar aqui, mas não sai daí não, a gente volta já já.